Eu sou a Nicole, eu trabalho na Saber, na área de marketing e eventos. Na época da escola eu era uma aluna muito estudiosa, eu tinha bastante amigos também de várias turmas, eu era representante de sala, era bem da galera mesmo, do povão, adorava as festas, mas também tinha esse lado meio nerd, assim, de ficar meio chateada quando tirava nota baixa, a gente tinha competição na sala que tirava nota maior, era bem nerd da galera ao mesmo tempo. Eu sempre me mudei muito, na verdade. Então, na minha época de escola, eu passei por várias escolas. Eu tive uma escola no primeiro ano do fundamental, uma no segundo ano do fundamental, outra no ensino médio. Então, a minha dificuldade maior era conciliar tudo isso, né? Essa troca de escola frequente, porque aí tem que se acostumar com professores novos, colegas novos. Então, tinha essa dificuldade, assim, de adaptação sempre de uma escola para outra. Ainda mais que eu passei uma parte da minha vida na escola particular e depois fui para uma escola pública que era uma realidade completamente diferente. Então, acho que foi um dos desafios foi esse, de adaptação de uma para outra. Então, quando eu estava no Fundamental 2, eu tive uma professora muito bacana que ela mostrou a ETEC pra gente, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí a gente fez a prova, eu passei com alguns amigos meus, e aí foi um mundo novo pra gente, porque a didática era muito diferente, a escola era muito diferente, a visão que os professores tinham pra gente era muito diferente. A gente começou a estudar com professores que tinham mestrado, doutorado, MBA, trabalhavam em várias faculdades, assim, então me marcou, assim, dessa mudança de visão de futuro, deles sempre cobrarem a gente, o que você quer fazer? E aí, quando terminar o ensino médio, para onde você vai? Eu tive um professor de gestão de pessoas, que era o Marcos Teramoto, e ele foi, assim, um divisor de águas na minha vida eu era uma pessoa muito do povão, mas isso na brincadeira, de corredor, de conversar com o pessoal, mas sempre para essas coisas mais de apresentação, de acadêmica mesmo, eu sempre tive uma travada. Tinha medo de falar, medo de ir na frente de todo mundo, ir palestrar. E como ele dava essas aulas pra gente, além de dar a matéria, ele dava aulas de vida. Então ele mostrava pra gente como ser na nossa vida, como a gente podia se desenvolver melhor para ser pessoas boas e para abrir novos caminhos. E a gente fez teste de temperamento, a gente fazia várias brincadeiras, ele botava vários desafios. Eu lembro um que a gente tinha que fazer uma torre de macarrão com barbante e fita, que até hoje eu não sei como faz. O meu grupo não conseguiu ganhar, porque era tipo 15 minutos, pega o macarrão e faz. E isso foi ensinamento pra nossa vida de tipo, putz, a gente vai ter muitas dificuldades e a gente tem que enfrentar. Mas aí quando a gente tá em grupo a gente consegue enfrentar melhor. E quando a gente pesquisa mais ou tem mais conhecimento do que a gente está fazendo, a gente consegue desenvolver melhor. Então ele sempre foi incentivador para a gente pesquisar, descobrir, ir atrás e buscar saber as coisas para a gente ser uma boa pessoa. Ele instigava isso na gente, da gente ter curiosidade. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente para o mundo do trabalho que a gente tem hoje, de marketing, de eventos. A gente tem que ser uma pessoa curiosa. E acho que muita parte dessa minha personalidade de correr atrás, não esperar vir as coisas até mim e eu correr atrás, veio muito dessa parte de tempo que eu passei com ele, assim, na minha vida, dos ensinamentos que ele deu pra gente. A primeira vez que eu vi o Tera, a gente chama ele de Tera carinhosamente, no corredor, a gente ficou assim, nossa, esse velhinho é quietinho, né? Ele tem aquele jeitão japonês dele e tal, e ele sempre teve uma fama de ser bravo, de ser duro, só que ele tem aquele jeitinho de ser duro, mas meigo. Os outros professores tinham aquela visão de futuro, de ensinar a matéria, mas ele tinha uma visão de ensinar a gente como viver em si, não apenas a matéria para você ter uma profissão, ou para você trabalhar, ou para você concluir aquela matéria e tal. Ele tinha uma visão da gente se desenvolver para a vida. Então ele foi essa figura para mim de diferente dos outros professores, de a gente ter um contato pessoal, tanto que até hoje eu tenho um contato dele, de vez em quando a gente conversa. É uma pessoa, assim, sensacional, não, além de professor. Ele é uma excelente pessoa com todo mundo. Tanto que eu lembro até hoje que a gente fez uma revista que a gente colocou lá figuras importantes.
Aí a gente pegou e fez uma revista com ele, entrevistou ele, colocou foto dele, da família dele, a gente descobriu que ele tinha um irmão gêmeo, a gente ficou todo abismada, porque a gente tem uma foto dele, ele na frente com uma iguana e ele atrás não, né? O irmão dele atrás. E a gente achando que era a mesma pessoa, porque ele tinha um irmão gêmeo e foi muito legal saber mais da vida dele pessoal nessa revistinha que a gente fez. E ele sempre foi essa pessoa acessível, então ele tinha essa grande diferença de ser não apenas um professor, mas um humano, uma pessoa muito bacana, que era muito próxima da gente. Bom, eu quero agradecer muito, porque uma parte da minha essência, do que eu sou hoje, veio através dele. Muita do que eu tenho hoje de ter curiosidade, de correr atrás, de poder estar falando aqui com vocês e tudo mais, vem dele por ter me mostrado como ter uma didática boa, de como falar em público, de ser essa pessoa curiosa, de ser essa pessoa que instiga, que tem vontade de aprender, vem muito do que ele ensinou pra gente. Então eu só queria agradecer muito, porque eu sempre escuto que eu sou uma pessoa boa, e ser uma pessoa boa vem muito do que ele ensinou pra gente, de interagir assim com as pessoas, do carinho que ele tinha com a gente. Você acha que se eu te visse agora, que sentiria orgulho dessa Nicole na frente das câmeras, com várias pessoas olhando? Eu tenho certeza que ele ia sentir orgulho, porque eu tava conversando com ele esses dias e ele falou, você tá trabalhando numa das editoras que eu já trabalhei. Eu nunca pensei que eu teria uma aluna que estaria trilhando o mesmo caminho que o meu. Então isso eu fiquei, caramba, eu nem sabia que ele já tinha trabalhado nas editoras que a gente tem agora. E foi muito bacana, porque em alguns momentos da minha vida eu ficava, putz, será que eu vou conseguir chegar em algum lugar bacana? Será que os meus professores, minha mãe, minha família vão se orgulhar de mim? E hoje eu vejo a minha mãe se orgulhando, os professores que eu estudava, que me deram aula, se orgulhando. Então eu acho que ele se orgulharia bastante de ver que aquela Nicolezinha que ficava enchendo o saco dele tá numa empresa bacana, trabalhando com pessoas bacanas e fazendo uma coisa que é muito importante, né? A gente trabalha com educação, então tenho certeza que ele se sente muito orgulhoso. Cadu, acho que foi lindo, né, o que ela falou, né? Porque eu vi isso dela e saber que essa garota está hoje trabalhando em empresas onde eu trabalhei, né? É fantástico. Eu ouvindo ela aí, né, na sua fala, contando a história, e era bem isso, né? A Nicole chegou de uma forma, né, interessante, né? Uma menina que estava procurando alguma coisa. E a gente só consegue ser professor ou ser aquilo que a gente precisa ser se eles dão oportunidade pra gente. Se eles não derem oportunidade de abertura, a gente não consegue ser, né? Mas você foi uma pessoa que abriu o coração, estava interessada em aprender, em conhecer, e poxa, olha onde você chegou, né? Que bacana, e com certeza você ainda vai muito mais além. Para você que já está há muito tempo na educação, para você que está começando, é fundamental que você faça alguma coisa que você tenha paixão, porque é a paixão que move as pessoas para alguma coisa. Então, se você entra, mas pelo gostar, né? O resto vem por acréscimo. E acho que um dos maiores presentes, né, e orgulho e felicidade que nos traz como professor, nessa profissão que eu acho linda, se eu tivesse conhecido antes, eu teria sido professor há muito tempo atrás, são essas recompensas, como a gente chega aqui, né, e vê uma aluna caminhando, né, conquistando os seus passos. Isso é muito gratificante. Então sigam em frente, mas com muito amor. Ai, tô emocionada, pera. Eu queria dizer para todos os professores que vão assistir a gente que o trabalho de vocês é muito importante. Eu acho que quando a gente encontra pessoas como Tera, que tem esse carinho pela gente como pessoa, de ver que a gente tem algumas dificuldades, mas tem a atenção de cuidar de cada aluno com seu jeitinho, é muito importante. Então, eu sei que a educação no nosso país ela ainda está caminhando para ser uma educação boa para todo mundo, para ser igualitária para todo mundo. Eu sei que tem lugares que é muito difícil, mas não desistam. Vocês mudam a vida das pessoas, assim como ele mudou a minha, me ensinando coisas que eu uso até hoje na minha vida. E é isso.